Olá pessoal, bom dia! Aqui Pastor Ronaldo. Neste exato momento são 8 horas e 10 minutos. Estamos aqui no Monte das Bênçãos Abundantes. É isso mesmo, estamos aqui no monte orando por você já desde cedo, desde madrugada. E agora vou enviar para vocês aqui, estaremos falando alguma coisa da palavra de Deus, apenas alguns minutos sobre um estudo muito importante, que é o estudo da amartiologia. Estudo sobre a doutrina do pecado. O que é o pecado? Qual a sua origem? Quais suas consequências? Como evitar o pecado? Algumas coisas desse tipo. Estaremos gravando 2 vídeos e nós vamos começar nesse momento a falar para você sobre essa passagem muito importante da Bíblia, que está em 1 João capítulo 3, verso 4, em Almeida Revista e Corrigida. Está dizendo o seguinte: porque o pecado é a transgressão da lei. Então todo pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, a palavra de Deus. Tudo que é contra a palavra de Deus, tudo que transgride a palavra de Deus é pecado. Pecado também é chamado de iniquidade. Glória a Deus. Transgressão, iniquidade, pecado, desobediência à lei, tudo isso é relativo ao pecado. Amados irmãos, o pecado, a sua origem foi no coração de Lúcifer. O que quer dizer Lúcifer? Portador de luz. Lúcifer, ele é um querubim, como todos os anjos, querubins, serafins, foram criados por Deus, até que se achou o pecado no coração desse querubim, chamado Lúcifer. Ele era o maestro do céu, dos corais celestiais. Ele andava sobre pedras preciosas. Então, ele se achou com todo o seu brilho, todo o seu esplendor. Ele se achou que poderia ser Deus. Lá em Ezequiel 28 diz, subirei acima do trono de Deus e serei como Deus. Então, esse pecado da soberba, a desobediência, a ganância, foi que levou ele à queda, à destruição. E ele, diz a Bíblia que ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Ora, vejam só, quando a iniquidade surgiu no coração de Lúcifer, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. E os anjos que decidiram não desobedecer a Deus, esses anjos receberam uma eleição especial. A Bíblia diz que eles são santos, os anjos santos anjos eleitos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que quando iniciou essa rebelião no céu, o arcanjo Miguel liderou os anjos celestiais, os anjos que estavam ao lado de Deus, e expulsou Satanás dos céus. E a Bíblia diz que ele foi lançado à terra, Satanás foi lançado à terra. Ai de ti, ó terra, porque Satanás é lançado a vós com grande ira, com grande fúria. Satanás veio furioso. Por que ele veio furioso para a terra? Porque nesse momento Deus já tinha criado os céus e a terra. E ali, quando Satanás veio à terra ficou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, Deus criou toda a criatura, todo ser vivente, os céus e a terra, fez separação entre as águas. Deus reformou o planeta, porque o planeta estava destruído, assolado pela ira, pela fúria de Satanás. E Satanás, não vendo outro meio de atingir a Deus, qual foi o meio que ele tentou? Atingir a Deus através da sua criação, o ser humano. Então, através dele fazer o ser humano transgredir a lei de Deus, fazer o ser humano pecar, Satanás tenta fazer isso para poder atingir a Deus de alguma forma. Amados irmãos, o pecado, ele tem várias consequências, como todos nós sabemos. A principal consequência é essa que nós vemos lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus disse para o homem e para a mulher: não coma nenhuma árvore do jardim.
coma de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão não era comer o fruto, a questão era não desobedecer a Deus. E Satanás chegou e disse: Deus não disse que você vai morrer? Se você comer esse fruto, você não vai morrer, certamente não morrerá. Só que Deus estava falando que ia haver a morte espiritual, a separação, porque a Bíblia diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Aleluia. E realmente, quando a mulher e o homem experimentaram o fruto proibido, houve uma separação, porque houve a desobediência. A desobediência é pecado. Então, essa desobediência gerou a morte espiritual da humanidade. O pecado entrou na humanidade através de Adão. E a Bíblia diz que através de outro Adão, outro que tipificaria Adão, o próprio Jesus Cristo, através de Jesus, o pecado iria ser retirado do mundo. João Batista, quando viu Jesus chegando no Rio Jordão, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios que eram feitos antes de Jesus, eles só podiam cobrir o pecado, mas o pecado estava lá, escondido debaixo de algo. Ele estava tampado, mas ele estava ali. Jesus é aquele que ele tira o pecado do mundo. Ele arranca, ele extingue o pecado. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, quando a raça humana desobedeceu a Deus, pecou, transgrediu, ficou separado de Deus. Separado de Deus, separado da comunhão com Deus. Então, o pecado, ele gerou essa morte, né? O pecado, ele gera morte. Então, existem vários tipos de pecado, né? Existem vários tipos de pecado. Acepção de pessoas também é pecado. Você achar, fazer diferença entre um e outro, achar que um é melhor do que o outro, ou que você é melhor do que o outro. Na verdade, toda a intolerância religiosa, todo o racismo, todo tipo de preconceito, tudo isso só tem uma explicação: a pessoa ter complexo de superioridade, a pessoa se achar melhor do que o outro, é a falta de respeito com o próximo. Entendeu? Então, isso tudo é pecado, é desagradável a Deus. Deus não tolera, Deus não gosta dessas coisas. Meus amados e queridos, que Deus possa abençoar você, que você possa entender que Deus não criou o pecado. O pecado foi achado no coração de Satanás, foi achado no coração de Lúcifer. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. A universalidade do pecado é confirmada em toda a Bíblia e comprovada pela própria experiência humana. Há inúmeras palavras que expressam o pecado: transgressão, impiedade, maldade, injustiça, incredulidade, iniquidade, sedução, engano, perversidade, por aí vai. A natureza do pecado e suas consequências. Como já falamos, a origem do pecado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 13, eu gostaria de ler para você, diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 3. Tá? Em Jó 34:10 diz: longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Deuteronômio 32:4, Salmo 92:15, e não há nele injustiça. Louvado seja Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Está em Romanos 12. Então você pode observar que o pecado entrou através de um homem. E através de um homem ele também vai sair. Amados, no próximo vídeo estaremos falando sobre o pecado original. Estaremos falando sobre o pecado original. Deus te abençoe. Aqui Pastor Ronaldo. Assina o canal e se inscreve. Compartilha, dá um like, comenta aí. Tira suas dúvidas. Eu quero mandar também aqui um abraço para todos vocês, a paz do Senhor, bênçãos e bênçãos, profetizar bênçãos na vida de todos aqueles que têm se inscrito, todos os inscritos do canal. São muitos nomes, mas eu estarei falando alguns nomes aqui nos próximos vídeos, ok? Deus abençoe você, em nome de Jesus.